Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? Tem gente feliz aqui hoje? Que bom que você veio, quero agradecer o Ministério Louvor. Que bom que você veio para cultuar a Deus conosco nessa manhã fria. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para receber uma palavra de Deus para você, amém? Amém, queridos? Estão comigo aí? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, no capítulo 1, verso 14. Marcos, capítulo 1, verso 14. Cássio, se puder dar um pouquinho de retorno para mim. Marcos, capítulo 1, verso 14. Quero compartilhar um pouco sobre o tema O Reino de Deus nesta manhã, amém? O Reino de Deus. Então, Marcos, capítulo 1, verso 14. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Você que está em casa aí também, você pode nos ajudar divulgando esse culto aí nas suas redes sociais, seu WhatsApp. Pode mandar esse link para alguém, seja um canal de bênção na vida de alguém. Ajude a expandir o reino de Deus, amém? Marcos 1,14 diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Verso 15: O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Feche seus olhos, por favor. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui nessa manhã e o desejo do nosso coração, Senhor, Pai, é ouvir a sua voz. Revela para a gente a tua palavra aqui, ó Deus. Pai, que nós não venhamos sair daqui como entramos, mas venhamos sair cheios da tua presença, do teu poder. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra aqui, ó Deus, nessa manhã. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos diz, no verso 14, depois de João ter sido preso. Então, o João aqui é João Batista, tá? O primo de Jesus. Então, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia. Então, o primo de Jesus é preso, João Batista é preso, e ele então Jesus agora vai para a Galileia, e aí ele começa a pregar o Evangelho de Deus. Jesus começa a anunciar, a propagar o Evangelho de Deus, o reino de Deus. E esse pregar aqui é anunciar. Não pense nisso daqui que eu estou fazendo, tão organizado assim, com o microfone, né? Todo alinhadinho. Não pense daqui como estou fazendo, tão organizado assim. Era um anunciar, era mais ou menos a figura de alguém indo na praça de uma cidade, tocando a trombeta bem forte e falando: olha, eu tenho uma notícia, eu tenho um anúncio para vocês. E qual que era o anúncio? Qual que era o anúncio que Jesus estava dizendo? O Evangelho de Deus, amém? O Evangelho de Deus. E Evangelho, eu e você, nós sabemos que é a boa notícia, as boas novas. Então, Jesus foi para essa região da Galileia para anunciar essa boa notícia. Era como se ele chegasse então na praça lá, central da cidade, e gritasse: ei, eu tenho uma notícia para vocês. Eu tenho uma boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus. E qual era essa boa notícia que Jesus pregava? Porque hoje, quando eu vou pregar o Evangelho, eu prego que Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Ele perdoou os nossos pecados e tem salvação em Jesus. Só que Jesus não tinha morrido aqui ainda. Jesus estava vivo. E ele estava pregando que estava vindo o Evangelho de Deus, o reino de Deus estava próximo, e ele estava pregando essa boa notícia. Qual era o Evangelho que Jesus pregava então? Qual que era essa boa nova que Jesus pregava? E aí, a resposta sempre está no versículo seguinte, né? Tá bom? Então eu vou te dar uma dica do vestibular bíblico aí, que a resposta está sempre no versículo seguinte. Jesus dizia assim, ó: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nessa boa notícia. Então, olha, qual que era a boa notícia que Jesus estava dizendo? O
tempo está cumprido, ou seja, tudo que os profetas prediziam no Antigo Testamento, tudo que eles anunciaram sobre um tempo que viria, esse tempo está cumprido. Olha a notícia de Jesus: chegou a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, ou seja, mudem de mentalidade. O Cássio estava pregando ontem sobre arrependimento, sobre metanoia, mudança de vida, e Jesus está dizendo: arrependam-se, ou seja, mudem de mentalidade e creiam nessa notícia que eu estou anunciando do reino de Deus. Então essa era a mensagem de Jesus. Você precisa entender aqui nessa manhã que o reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus. O reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus, ok? Amém? Estão comigo aí, gente? Então, tudo que Jesus fazia era anunciar o reino de Deus. Então, todo lugar que Jesus ia, ele anunciava que o reino de Deus estava próximo. Os ensinamentos de Jesus é como é entrar no reino de Deus. Olha, os ensinamentos de Jesus. Então, todo o tempo você vê Jesus ensinando na Bíblia, era como entrar no reino de Deus. As parábolas que Jesus contava eram todas como funciona o reino de Deus. Então, lembra que a maioria das parábolas que Jesus conta começa: o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante, é como um rei. O reino de Deus é como alguém que saiu para semear. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Então, o que Jesus estava dizendo? Como através dessas histórias funciona o reino de Deus. Então, tudo o que Jesus falava estava relacionado ao reino de Deus. Amém? Estão comigo aí, gente? Tudo que Jesus falava estava relacionado ao reino de Deus. E a pergunta para mim e para você nessa manhã é: o que é o reino de Deus então? O que é o reino de Deus? Porque se essa é a mensagem central do ministério de Jesus, será que não deveria ser o tema central também das nossas vidas, como discípulos de Jesus? O que é o reino de Deus então? E a confusão, se você analisar sobre o reino de Deus, começa pelo seguinte: quando alguém aceita Jesus, quando alguém entra na nossa igreja aqui, entrega a vida dela para Jesus, a gente então fala para a pessoa que ela precisa começar a ler a Bíblia, não é verdade? Para ela poder conhecer esse Jesus, conhecer sobre o reino de Deus. E a gente fala para ela, a gente dá, talvez se ela não tem uma Bíblia, a gente talvez até dá uma Bíblia para ela e fala para ela: olha, agora é esse livro aqui, ó, você tem que começar a ler a Bíblia. E aí a pessoa vai perguntar, né, para você: como é que eu leio a Bíblia? E aí você então, querendo ser bonzinho, vai falar assim: não, faz o seguinte, não começa lá por Gênesis não, porque você vai cair num lugar chamado lá Levítico, né? Você nunca mais vai sair dali. Mas começa lá em Mateus, começa em Mateus. E aí a pessoa começa lá em Mateus, toda empolgada, né? A ler o livro de Mateus na Bíblia. E aí em Mateus ela começa a ler sobre esse Jesus e o que Jesus pregava. Só que Mateus, se você vê, Mateus ele não escrevia o reino de Deus. Mateus escrevia o reino dos céus. Então preste atenção nisso nessa manhã. Sabe, os mesmos textos que estão em Mateus também estão em Marcos, Lucas e João. Os mesmos textos que estão lá em Mateus, em Marcos, Lucas e João, onde estão escrito o reino de Deus, em Mateus está escrito o reino dos céus. Por quê? Por que Mateus ele estava escrevendo? Por que Mateus ele escreve o reino dos céus e não o reino de Deus? E aí cria um ponto de interrogação na nossa mente. Por que Mateus ele não escreve reino de Deus, ele escreve reino dos céus? E aí, se você estudar um pouco, você vai ver que Mateus ele estava escrevendo para os judeus. E o judeu ele leva muito a sério o texto que diz: não usarás o nome de Deus em vão. Então para o judeu
O nome de Deus é algo muito sagrado. Para você ter noção, os escribas, né, os maçoretas, que era o pessoal que copiava a Bíblia, a tradição diz que quando eles iam lá escrevendo a Bíblia e eles chegavam lá na palavra Deus ou na palavra Yahvé, e eles estavam lá escrevendo a Bíblia, copiando. Quando chegavam na palavra Jeová, quando chegavam na palavra Deus, o que eles faziam? Eles iam, e a tradição diz que eles tomavam banho, se purificavam, muitos deles até trocavam de pena, trocavam a tinta para poder escrever a palavra Deus. Tamanha era a reverência deles. Obrigado. Tamanha era a reverência deles. Tamanha a reverência com aquele nome. Então Mateus, para poder escrever para os judeus, para esse livro ser aceito pelos judeus, então ele não usa o nome Reino de Deus, ele usa Reino dos Céus, porque era algo que Jesus falava o tempo todo. Jesus dizia o Reino de Deus o tempo todo. Então ele tem que escrever o tempo todo esse termo. Então ele escrevia Reino dos Céus. E qual que foi a confusão então? Porque as pessoas começaram a ler, e agora recentemente começaram a entender, né? O que é o reino dos céus então? O que é o reino dos céus que está lá em Mateus, que Jesus pregava? O que é o reino dos céus então? É ir para o céu. Poxa vida, o reino dos céus é ir para o céu. Ah, não entendi. Entrar no reino dos céus é entrar onde? O céu. Então, quando Jesus está lá ensinando sobre como entrar no reino dos céus, ele está ensinando a gente como ir para o céu. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Queridos, o que é o reino dos céus? Entenda uma coisa, é uma questão básica de português. No reino, não é reino no céu, é reino do céu, amém? Não é reino no céu, é reino do céu. Ou seja, o céu não é aonde o reino está. Estão comigo aí? O céu não é aonde o reino está. O céu é da onde o reino vem. Está entendendo? Amém? Então, se eu falasse para você, o fulano lá é o Jorge de Portugal, isso quer dizer que ele está em Portugal? Sim ou não? Não. Não quer dizer que ele está em Portugal. Ele quer dizer que ele veio de Portugal, que a origem dele é Portugal, e não o local onde ele está. Então, o Jorge de Portugal está no Brasil. Então, quando ele está dizendo sobre o reino dos céus, o reino de Deus, isso quer dizer que tem um reino que vai vir de um lugar chamado céu, e ele vai vir para governar. Então, a primeira confusão é essa. O reino de Deus, agora, eu quero que você preste atenção. Esse termo reino de Deus não diz respeito a um lugar, diz respeito a um tempo. Amém? O reino de Deus, guarda isso no seu coração. Toda vez que Jesus falou sobre o reino de Deus, ele não estava falando de um lugar específico. Apesar que o reino de Deus vai acontecer em um lugar, mas ele estava falando ele não estava falando de um lugar. Ele estava falando sobre um período de tempo. Seria mais fácil se a gente entendesse como o reinado de Deus. Vou tentar dar um exemplo para você poder entender melhor aqui nessa manhã. Vou usar alguns nomes fictícios aqui. Por exemplo, vamos dizer que de 1420 a 1480, o Jorge foi rei da Inglaterra, ok? Então esse período foi o reinado do rei Jorge. Quando o rei Jorge então morreu, assumiu então o seu filho, o rei José. Então a partir de 1480 a 1530, foi o rei José quem governou. Então esse foi o reinado do rei José. Mas entenda, quando eu falo reinado do rei Jorge ou reinado do rei José, as duas coisas estão acontecendo no mesmo lugar, amém? Na Inglaterra. Só que em tempos diferentes. Quando Jesus fala, ei, tem um anúncio
eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa nova. O reino de Deus está próximo. Ele não está falando próximo geograficamente, ele está falando próximo de tempo. Amém? Estão comigo aí, gente? Vamos lá. O reino de Deus está chegando, ou seja, ele está anunciando, está chegando um tempo agora está vindo um novo rei para a face da terra, e ele vai dominar sobre todas as coisas, ele vai ser rei sobre todas as coisas. Todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar, todas as pessoas vão chamar ele de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí ele diz: arrependam-se, e passa para o lado dele, porque ele está chegando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então ele está dizendo: tudo foi cumprido, está tudo pronto, o reino de Deus está próximo. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o reino de Deus diz respeito a um tempo e não a um lugar. Amém? Então é um período de tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo, essa era, um termo que a Bíblia usa para era, é que essa era jaz do maligno. Mas ele está dizendo que essa era vai acabar e nós vamos começar uma nova era, uma era que é eterna, que não tem fim. E nesta era, o Deus desse século, que é Satanás, vai ser destruído, e um novo rei vai dominar sobre toda a terra. E aí não vai haver choro, aí não vai haver câncer, aí não vai ter coronavírus, né? Não vai haver pobreza, não vai haver injustiça, não haverá pecado. Isso se chama o reino de Deus, o reinado de Deus. Então a primeira confusão é sobre isso. Não é um lugar, o termo não está falando de um lugar, ele está falando sobre um tempo. Amém? Amém, gente? Então, segunda confusão que talvez nós fazemos é que o reino de Deus, ele é presente ou ele é futuro? Não, beleza, pastor, eu entendi, é um reinado. Agora, o reinado de Deus já começou, já é presente, ou o reinado de Deus é futuro, está por vir ainda? E essa confusão se dá por quê, queridos? Porque tem versículos que dá para entender que o reinado de Deus chegou, é presente, mas tem versículos que dá para entender que o reinado de Deus é futuro, está para vir ainda. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, projeta para mim Lucas 17, verso 21. Olha o que diz lá. Lucas 17, 21. Nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, chegou. Olha, o governo de Deus chegou, o reinado de Deus já está entre vocês. Amém? Uau, isso é maravilhoso. Agora, olha comigo outro versículo, Mateus 13, 43. Mateus 13, 43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os justos, olha o que Jesus está dizendo: resplandecerão, futuro. Quando esse reino vier, os justos vão resplandecer. Então, peraí, por que o justo já não resplandece logo, né? Por que se ele chegou, por que ele já não se resplandece, ou resplandece logo? Não, é porque ainda está por vir. E a minha pergunta para você nessa manhã é: o reino de Deus chegou? É presente? Ou o reino de Deus está por vir? É futuro? Quem acha que é presente aqui? Quem acha que é futuro? Quem não acha nada, né? Levanta a mão aí. Morro de medo de provas. Todas as alternativas. Presta atenção, queridos. Esse é o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus é que ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Presta atenção nisso. O mistério do reino de Deus é que o reino de Deus tem capacidade de ser presente e futuro ao mesmo tempo. Por quê? Porque o conceito do reino de Deus é este: aonde o rei está,
o reino está com ele. Aonde o rei está, o reino está com ele. Ok? Amém? E olha o que o nosso Deus então ele fez. O nosso Deus, ele pegou um rei lá do futuro, de um reino que está por vir ainda, e ele fez esse rei nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era. Você entendeu? Amém, queridos? O reino de Deus, na sua plenitude, está por vir. Um rei virá e vai governar sobre toda a terra. Mas olha o plano desse Deus. Ele pega um rei chamado Jesus Cristo e faz ele nascer na barriga de uma virgem e invadir a nossa era. Então, mesmo sendo um reino que está por vir, ele já pode ser vivido e experimentado hoje, porque o reino futuro chegou e entrou então na nossa era e se revelou para a gente. Amém? Estão entendendo aí? Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Amém? Então o reino é futuro? Sim, está por vir na sua plenitude, mas já está entre nós. Por quê? Porque já tem um povo, que já tem um grupo de pessoas que já teve uma revelação sobre esse rei que está por vir, mas que já porque ele já invadiu nós aqui, e tem pessoas já que estão vivendo a cultura de um reino que está por vir, porque já descobriram que o rei que está por vir na era presente, então elas começam então a viver em novidade de vida, a viver uma cultura de um reino que está por vir. O próprio Jesus explica isso com uma parábola assim. Jesus conta uma história. Quando Jesus está lá expulsando os demônios, e os fariseus então chegam para Jesus e falam assim: ah não, ele está expulsando demônios por Beelzebu. E Jesus fica indignado, né, com a lógica dos caras. É como se Jesus, sei lá, começasse a bater na cabeça assim, em dor, né? Poxa, que pessoal complicado, né? Fala, gente, como que o diabo vai expulsar o diabo? Como que o diabo vai expulsar o diabo? Como que você fala, sai no nome do diabo? Sai, diabo, no nome do diabo. Não funciona. Nem o inferno dividido não funciona. Uma casa dividida não subsiste, ele diz. Ele fala assim: agora eu estou. Presta atenção nesse versículo, Lucas 11, 20. Olha o que diz lá. Se eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo: se eu tenho autoridade para expulsar o espírito maligno, a autoridade de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí ele explica contando uma história. Ele fala assim que havia um homem valente que tinha uma casa, e ele tinha nessa casa alguns pertences dele. E aí ele diz, e de repente chegou um que era mais valente do que ele e invadiu a casa dele. Amarrou ele e roubou então os pertences dele, e pegou os pertences dele e levou embora. Mas presta atenção, ele está dizendo: se eu estou expulsando Satanás com o dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou. Então ele vai contar essa história, essa parábola. Quem é esse homem valente, queridos? Satanás. O homem valente da parábola de Jesus é Satanás. O homem valente é Satanás. Qual é a casa de Satanás? Essa era, esse período, onde tem várias pessoas presas ainda no pecado, tem vários que estão sob o domínio dele. E aí ele diz: só que veio um que é mais valente do que ele. Olha o que Jesus está dizendo: veio um que é mais valente do que o valente. Veio um que é mais valente do que ele e invadiu a casa dele. Veio um que é mais valente do que ele e entrou na casa dele e amarrou ele e começou então a levar os pertences dele para ele. Está entendendo? Amém, queridos? É eu e você, queridos. Nós fomos arrancados das mãos de Satanás, e agora nós pertencemos a esse rei que está por vir, mas que a gente já conhece na era presente, porque ele invadiu a nossa era. Então o reino de Deus, ele é presente ou é futuro? Os dois.
ele é presente porque já pode ser experimentado, mas é futuro na sua plenitude. Agora, eu quero te explicar como é que funciona, como que é que começou tudo isso. O conceito do reino de Deus. O reino de Deus, ele começa lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus lá planta um jardim, o jardim do Éden. Qual que era o conceito desse jardim? Presta atenção nisso. O conceito desse jardim era o conceito do reino de Deus. Amém? Então, por quê? Porque o jardim era um local físico, com árvores, com frutas, com animais, com grama. Era um lugar físico, mas que não era governado pelo físico. Era governado pelo espiritual. Então, ali era exatamente o conceito do reino de Deus. Porque quem era o rei daquele lugar? Deus. Quem que governava aquele lugar? O céu. Quem que era a cultura? Qual que era a cultura daquele lugar que era a terra? Mas qual que era a cultura daquele lugar? O céu. Você precisa entender nessa manhã, é que céu e terra não são necessariamente dois lugares distintos e diferentes. Então, se você pensa assim, não, quando eu morrer, né, eu vou para o céu. Você vai pegar um foguete assim, né, e vai para o céu. Aí tem uma coisa nessa manhã: céu e terra são duas dimensões, amém? São duas dimensões. Como que pode, quando você lá lê no livro de Efésios, por exemplo, você está lá e lá diz que você está aqui e está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Como que pode? Então, você está aqui e está a milhões de distância também? Por quê? Porque você está aqui e está sentado com Ele ao mesmo tempo, porque céu e terra são duas dimensões, amém? Agora, aqui agora está acontecendo nessa manhã o que é físico e o que é espiritual, aqui agora. Então, essas duas dimensões. Só que o que acontece? Quando nós pecamos, a gente perdeu a capacidade de se conectar com aquilo que é espiritual. Então, você só vive no que é físico. Então presta atenção nessa manhã. O Éden era esse lugar onde era a terra. Olha essa imagem. Imagina esse globo aí como se fosse a terra. O jardim do Éden, a terra. São esses tracinhos vermelhos aí. O vermelho aqui é a terra. As linhas horizontais. E ao mesmo tempo, esse lugar, esse jardim do Éden era céu, que são essas linhas verticais aí, ó, a sua imagem, essas linhas azuis verticais aí. Então, o que era o jardim do Éden? Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam no mesmo ambiente. Você imagina o que era aquele lugar, meu irmão? Imagina que delícia que era aquele lugar. Que ele tinha uma coisa física. O homem tinha lá os animais, a água, ele tinha lá o gosto dele, ele tinha tudo que era físico, e ele também tinha o céu com ele. Na viração do dia, a Bíblia diz que Deus caminhava lá no jardim do Éden com Adão. Ele caminhava com Adão, Adão caminhava com Deus, ele era discipulado pelo próprio Deus, ele podia se conectar com Deus. E aí esse Deus cria esse ser chamado homem, chamado mulher, chamado ser humano, que é a interseção entre essas duas coisas. E ele consegue então, Adão consegue se conectar com o animal, consegue se conectar com a árvore e também consegue se conectar com Deus. Ou seja, ele era 100% terra, mas 100% Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Ele era feito de terra, mas soprado o céu nas narinas dele. O sopro do Espírito de Deus foi soprado em Adão. Ele era 100% terra, mas também 100% Deus. Então ele se conectava com os dois. E aí o que acontece em Gênesis no capítulo 3?
nós temos lá, então, o texto mais trágico da história da humanidade, da Bíblia, o texto mais trágico, que é o pecado. Gênesis 3, então, o homem peca. E o pecado, o que é o pecado? Senão a terra dizendo para o céu: nós não queremos ser governados por vocês. O que era o pecado? Senão o homem, terra, dizendo para Deus, Espírito: nós não queremos que você determine o que é bom e o que é mal. Nós não queremos o seu governo, nós queremos governar. Eu vou falar a partir de agora o que é que está certo, o que é que está errado, o que é bom para mim, o que é mal para mim. Eu vou decidir. Então a terra, que é o nosso vermelhinho aí, ó. A terra que é o nosso vermelhinho aí, ela se enche de pecado. Então, esse espaço terra tem o quê? Pecado, amém? Estão comigo aí? Amém, gente? Só que o céu, queridos, o céu, ele continua santo, amém? Santo, 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 santo ao cubo, né? Santo. Então, agora que tem pecado no espaço terra, no espaço físico, não tem mais como o céu e a terra habitarem no mesmo ambiente. Por que isso acontece? Porque agora tem iniquidade nesse espaço terra. Tem iniquidade. Só que esse espaço céu continua santo, 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 santo ao cubo. Não tem como ter comunhão, luz e trevas agora. Então, céu e terra são separados. Tanto que Adão e Eva são expulsos desse ambiente onde o céu e a terra se encontravam. Eles são expulsos desse ambiente. Agora, quem que governa a terra? A terra. Agora, a terra governa a terra. Só que a terra é ruim de governo, né? Olha o nosso governo aqui. É a terra governando a terra. Só que eu tenho uma notícia para dar para você nessa manhã. O propósito eterno de Deus é habitar entre nós, amém? Esse é o propósito de Deus, eterno de Deus. O propósito dele é habitar entre nós. De Gênesis a Apocalipse, Deus está fazendo a mesma coisa, se movimentando para habitar entre nós. Gênesis começa lá com um jardim no Éden, onde Deus habitava entre nós, e no Apocalipse termina com uma cidade chamada Nova Jerusalém, onde Deus vai habitar entre nós. Então, Deus, ele quer habitar entre nós, amém, queridos? Eu não sei o que ele viu na gente, eu não sei o que ele enxerga em nós, mas a verdade é que ele quer habitar entre nós. E aí, se você ler a Bíblia, você vai chegar lá em Êxodo. Êxodo chega. Então, Êxodo, Deus chama um homem chamado Moisés. Deus pede para que Deus fala lá para Moisés: Moisés, eu quero libertar o meu povo lá no Egito. São escravos lá no Egito, eu quero libertar ele. E aí Moisés vai, você conhece a história, acontece tudo aquilo lá e tal, as pragas do Egito. E aí o povo é liberto do Egito. E eles então agora estão no deserto lá, libertos por Deus através de Moisés. E Deus então chama Moisés para cima de uma montanha e fala para Moisés: Moisés, eu quero que você faça o seguinte para mim: construa para mim um tabernáculo, ok? Vai, e você vai construir um tabernáculo. E o que era um tabernáculo, queridos? O tabernáculo, ele era um jardim do Éden ambulante. O que é um tabernáculo? O tabernáculo era um espaço onde o céu e a terra se encontravam naquele ambiente. O tabernáculo era um espaço que estava na terra, mas que ia ter a manifestação do céu nele. Quando o sacerdote ele entrasse no tabernáculo, ele estava entrando aonde? Aonde, gente? No céu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, quando ele entrava no tabernáculo, ele estava ainda na terra, mas ele estava também no céu.
Ou seja, ele estava no céu, mas estava na terra. Ele ouvia as orientações do céu para a terra. Ele ouvia então as orientações de Deus para a terra. O que era isso? O reino de Deus, ou seja, o reinado de Deus. Deus falando: quando a nuvem se levantar, vocês partem. Quando a nuvem parar, vocês param. Ou seja, quem governava Israel não era Moisés. Quem governava Israel era Deus, o céu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Quem governava eles era Deus. Isso era o reinado de Deus. Então, o que era o tabernáculo? Presta atenção. O tabernáculo era mais ou menos isso aqui, ó. Então você tinha a terra e você tinha o céu. Esse tabernáculo era esse pedacinho onde o céu e a terra se encontravam. Agora, a minha pergunta para você nessa manhã é: como Rafael, um sacerdote, ele conseguia entrar nesse lugar se o sacerdote era um pecador? Como que dava? Como que tinha jeito de isso acontecer? Como que ele conseguia entrar no céu e na terra, no local onde o céu e a terra se encontravam, se ele era um pecador? E aí Deus deu uma orientação para Moisés. Moisés, antes do sacerdote entrar nesse lugar, o que ele tem que fazer? O sacerdote ele tem que pegar um cordeiro imaculado. E antes dele entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, ele precisa pôr a mão na testa desse cordeiro, de um cordeiro perfeito, e ele vai pôr a mão na testa desse cordeiro, e ele vai confessar os pecados dele, e os pecados dele então agora vão ser imputados nesse cordeiro, vão passar para esse cordeiro, e esse cordeiro vai morrer no lugar dele. Quando esse cordeiro morrer no lugar dele, está pago os pecados dele. E aí então abre-se um portal, abre-se um espaço de santidade na terra para o céu se manifestar aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então o sacerdote, ele entrava porque ele era bom? Sim ou não? Não. O sacerdote entrava porque um cordeiro inocente morria no lugar dele. E por causa desse cordeiro inocente, pagando pelos pecados dele, abrir-se então um espaço de santidade para que ele pudesse entrar então no tabernáculo, no espaço onde o céu e a terra se manifestavam. E esse é o conceito também depois na época dos reis. Quando você chega lá no livro de Reis, na Bíblia, é o mesmo conceito. O que é o templo para o judeu, por exemplo? O reino dos céus, o encontro dos céus e a terra. Esse era o templo para o judeu. Porque que o judeu, se você olhar, você vai ver que o judeu ele orava virado para o templo. Quando ele ia orar, todo judeu, quando ele vai então se ajoelhar, ele sabe exatamente a direção que está o templo. E ele ajoelha e ele ora virado para o templo. Mesmo que lá só tenha hoje a muralha lá, o muro das lamentações, mas ele ora virado para o templo. Lá só tem a ruína, mas ele ora virado para o templo. Por quê? Por que Daniel, quando ele abria a janela, ele orava virado para Jerusalém? Porque eles entendiam que aquele lugar era o encontro do céu na terra. Eles entendiam que aquele lugar era o único pedaço de terra que o céu vinha e fazia uma sobreposição sobre aquele lugar. E aí você pode pensar: Rafael, mas beleza, como é que eu faço para viver o reino de Deus se não tem mais tabernáculo hoje, né? Como que eu faço para viver o reino de Deus? Rafael, como que eu faço para viver o reino de Deus se não tem mais templo? Será que eu devo ir lá para Jerusalém lá e virar e começar a orar lá para o Muro das Lamentações, virado para o Muro das Lamentações? Será que eu devo ir para São Paulo, lá no Templo de Salomão? Não, não precisa. Como que a gente vive o reino de Deus, queridos?
E aí então entra a grande notícia, a boa notícia de que Jesus está dizendo, que é João no capítulo 1, verso 14. Olha a boa notícia, lá diz assim, ó, João 1,14, projeta para mim aí, por favor. Vou ler na minha versão aqui, ó, que diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção, aqui tem um segredo nesse versículo de João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no original, que foi escrita na Bíblia, no grego, é esquinon. A palavra habitou no original é esquinon. Então, na verdade, não significa habitou. É que a palavra que significa seria muito estranha em português para nós. Então, a palavra esquinon em João, no capítulo 1, verso 14, significa tabernaculou. Preste atenção o que João estava dizendo. Ele sabia que todos os judeus iam entender. Ele estava dizendo assim: Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne, e armou um tabernáculo entre nós. O que é que João estava dizendo para aquelas pessoas, queridos? Sabe o que o tabernáculo era lá no deserto? Sabe aquele tabernáculo que era lá no deserto? João está dizendo para os judeus: ei, Jesus é para nós. Sabe o que era o tabernáculo lá no deserto? Jesus é para nós. Ele é um tabernáculo ambulante. Ele é um encontro do céu na terra. Assim como Israel acampava lá ao redor do tabernáculo, nós temos um novo tabernáculo, e ele se chama Jesus Cristo. Amém? Estão entendendo aí? Amém, queridos? Então presta atenção. Se em Gênesis era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo, em Reis era um templo, no Novo Testamento, nos Evangelhos, é no Filho que o céu e a terra se encontram. Amém? Então, gente, você imagina o que era estar perto de Jesus? Você consegue ter noção disso? Nele o reino de Deus se manifestava. E é por isso que ele andava por toda parte lá dizendo: ei, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E aí ele falava, ó, para provar para você que o reino de Deus chegou, você que está cego aí, veja agora. E a pessoa via. Por quê? Porque ele está dizendo: no reino de Deus não tem cego. Então, para mostrar que o reino de Deus está entre vocês, veja então. E aí, uma manifestação do reino de Deus acontecia. No reino de Deus não tem coxo, então ande. No reino de Deus não tem paralítico. No reino de Deus não tem morto, então ressuscita. Porque o reino de Deus está entre vocês. Ah, meu irmão, no reino de Deus eu ando sobre as águas. No reino de Deus não tem fome, o pão multiplicava, porque era a manifestação do reino de Deus na frente deles. E por que o reino de Deus se encontrava em Jesus? Por que o céu e a terra se manifestavam em Jesus, que era 100% homem, mas 100% Deus? Por que dava? Porque não tinha pecado em Jesus. Não havia pecado em Jesus. Então Jesus era o único pedaço de terra que o céu podia se manifestar nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Não tinha pecado. Era como se fosse o jardim do Éden de novo. Então ele podia, Jesus era o pedaço, era a única coisa terrena que o céu se manifestava completamente, porque não tinha pecado. Então céu e terra se encontravam. Agora eu te pergunto: como que eu e você podemos viver o reino de Deus se são 9 horas e 13 minutos e a gente já pecou um montão de vezes? Como é que eu e você podemos viver o reino de Deus se há pecado na nossa vida, se nós pecamos? Nós pecamos em pensamento, nós pecamos na nossa motivação, no nosso comportamento, na nossa fala. Como que nós podemos viver o reino de Deus? E aí, a continuação de João, se em João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, na continuação, João Batista está lá batizando
lá o pessoal, e de repente Jesus vai, então aparece lá longe, e ele aponta para Jesus e diz assim: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a revelação de João Batista quando ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que eu e você podemos viver o reino de Deus hoje, queridos? A gente tem que entender que Jesus não é somente o tabernáculo de Moisés. Jesus também é o Cordeiro que estava lá na porta. E se nós colocarmos a nossa mão na testa desse Cordeiro e confessarmos os nossos pecados, Ele foi sacrificado no nosso lugar. Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós então podemos experimentar o reino de Deus na terra, essa presença gloriosa de Deus na nossa vida. Quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu um espaço de santidade na terra, para eu e você vivermos o reino de Deus. Presta atenção nisso. Você pode viver o céu na terra hoje, porque você é bom? Não, porque um cordeiro inocente morreu no seu lugar. Na cruz, meu irmão, foi aberto um espaço, agora onde o céu e a terra estão juntos novamente. Então, todos que estão em Cristo têm a oportunidade de viver o céu na terra. Todos que estão em Cristo Jesus têm a oportunidade de viver o céu na terra. Então presta atenção nisso. Se em Gênesis era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo, na época dos reis era o templo, depois nos evangelhos era no Filho que o céu e a terra se manifestavam. E hoje, como que o reino de Deus se manifesta? Quando Jesus estava prestes a finalizar lá o seu ministério, Ele começou a falar algo para os discípulos. Você lembra lá? Quando Jesus então está chegando no final do ministério, Ele começa a dizer para os discípulos: ei pessoal, eu vou ter que ir embora. E aí os caras começaram então a ficar em desespero, né? Você vai para onde, Jesus? Para onde você vai? Não, porque onde eu vou vocês não podem ir. Meu irmão, você imagina o desespero daquele pessoal, o desespero daqueles discípulos. Porque é o seguinte, você entende uma coisa, nessa manhã, para o judeu, naquela época, o judeu ele entende as coisas de uma forma literal. Então eles entendiam que Jesus então era um rei que viria, que esse rei que veio, eles entendem então que um rei vai vir com um exército, com um governo, e vai governar sobre toda a terra. Então, na cabeça daqueles discípulos, na cabeça daquele pessoal, é que Jesus então é o Messias, e Ele é esse rei, e Ele então vai governar e vai reinar sobre toda a terra. E esse rei está dizendo agora que vai embora. Não, eu estou indo, tenho que ir, né? Eu vou embora. E os caras então começaram a entrar no desespero, porque se você ver, você vai ver que os discípulos abandonaram a empresa deles, abandonaram lá a família, abandonaram tudo, abandonaram o emprego, eles abandonaram tudo. Os caras não tinham para onde mais ir, eles não tinham mais nada, só tinham Jesus agora. Eles cantavam aquele louvor, né? Para onde eu irei, se não tenho para onde voltar? Só tenho o Senhor Deus. Eles cantavam esse louvor aí: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Eles não tinham mais nada. E aí, os caras que o homem que eles apostaram tudo, agora vai embora. Está dizendo que vai embora. E aí Jesus fala assim: não, presta atenção nessa frase de Jesus: é bom que eu vá. Mas espera aí, o que é melhor do que ter o céu na terra do nosso lado? Eles chamavam Jesus de Emanuel, gente. O que é Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Deus
é dormindo do nosso lado, né? Deus é acordando do nosso lado, Deus comendo do nosso lado, Deus trabalhando, Deus andando com a gente, e Ele está falando, é melhor que eu vá. E aí Jesus diz assim, porque se eu não for, Ele não vem. Quem que é melhor do que Emanuel na visão de Emanuel? Eu acho que quando ele falou assim, né, o pessoal, quando Jesus fala assim, ele não vem, os discípulos talvez deve ter dado até uma arrepiada assim, né? Até arrepiaram. Meu Deus, quem é este? Quem é Ele? Quando eu for, preste atenção, porque só tem uma coisa melhor que Emanuel, Deus conosco, é o que viria na sequência, que não é Deus do nosso lado, fisicamente falando, é Deus em nós. Amém, queridos? Ele está dizendo, Jesus está dizendo, eu vou sair da frente de vocês, para agora viver em vocês. Eu vou parar de fazer milagres para vocês, para agora fazer milagres através de vocês. Vocês vão parar de ouvir a minha voz nos seus ouvidos, e eu vou começar a ouvir, vocês vão começar a ouvir a minha voz na boca de vocês. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Se em Gênesis, por exemplo, era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo, nos Reis era um templo, nos Evangelhos era no Filho, hoje é através da igreja, que somos nós. Amém, queridos? Agora, onde o céu se encontra, onde que é? Aqui, em você mesmo, amém? Não é nesse templo aqui de tijolos, não. É em você, é em mim. Você e eu, nós fomos chamados para ser a igreja do Senhor na face da terra, para sermos sal da terra e luz do mundo por onde nós formos. Sabe, e Ele decidiu que o céu e a terra se encontram na igreja dele, a presença dele manifestada em mim e você. Hoje o reino de Deus pode se manifestar na sua vida. Você pode experimentar esse reino que está por vir. Você pode ter um gostinho desse reino, da presença dele na sua vida. Essa é a boa notícia de Jesus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já se manifestou. Então Ele está dizendo, arrependam-se e creiam nesse rei, porque Ele está por vir. Eis que Jesus está pregando. E meu irmão, nós precisamos, se nós temos uma aliança com Jesus, se nós então recebemos Jesus, quando nós confessamos nossos pecados lá a Ele, Ele nos perdoou. Eu e você agora, nós precisamos andar na cultura desse reino. Se nós temos um rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu e você, nós precisamos andar em retidão diante desse rei. Se nós temos um rei, se nós servimos a um reino, nós precisamos andar na cultura desse reino. Nós precisamos fazer a vontade desse rei. E no mundo que nós vivemos, nós começamos então a ser levados a fazer a vontade, não a vontade de Deus, mas a vontade que o mundo tem pregado. Vem o coronavírus, e eu não sei se você já viu, pelo menos na história, no tempo de vida que eu tenho, eu nunca vi mais gente com medo de morrer do que hoje. Sabe, as pessoas têm medo de morrer, estão desesperadas hoje. É um desespero que está tomando conta de tudo e todos. E aí nós somos levados então a desviar um pouco, a dar uma seta, né, para a esquerda assim, e para outro lado daquilo que Deus quer que nós façamos. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, diz Jesus. Arrependam-se, é arrependimento. A mensagem central de Jesus, além de mostrar, de revelar o reino de Deus para a gente, a mensagem de Jesus fala sobre arrependimento.
Eu e você, nós precisamos nos arrepender, queridos. Nós precisamos então cultuar uma cultura não nossa, implantar uma cultura não terrena, mas uma cultura do céu. Nós precisamos viver a cultura do céu. Nós precisamos viver a presença de Deus na nossa vida. E a gente é levado muitas vezes a andar para longe de Deus. Damos lugar ao medo, à angústia que muitas vezes vem no nosso coração. Damos lugar talvez nós começamos a colocar a nossa confiança nas coisas terrenas, na economia do país, na saúde do país, na saúde da cidade. Não vai faltar respirador, não vai ter respirador para mim, não vai ter isso. Não, meu irmão, nós vivemos para um rei, amém? Um reino que é eterno. Nós estamos aqui nessa terra e nós precisamos investir o nosso tempo, as nossas forças naquilo que é eterno. Sabe quando Deus então manda Noé construir uma arca e ele diz que vai vir um dilúvio sobre a arca? Você acha que Noé, se ele começasse então a dizer para Deus: espera aí um pouquinho que eu vou comprar mais um pedacinho de terra, espera aí que eu vou cuidar mais de um gado ali, Deus, eu estou meio sem tempo agora de construir a arca. Você acha que Noé seria salvo com a sua família, queridos? Se Noé fizesse isso, será que ele estaria realmente dentro do plano de Deus para a vida dele? Ou estaria vivendo o plano dele mesmo? E aí a gente começa a investir tanto o nosso tempo aqui na terra, tanto as nossas forças aqui na terra, e nós nos esquecemos que nós não somos aqui. Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Eu e você, nós precisamos investir naquilo que é eterno. Nós precisamos investir na nossa comunhão com Deus. E o mundo que a gente tem vivido tem tentado arrancar isso da gente. A tecnologia que veio para resolver o nosso problema, para nos dar tempo, acaba tirando nosso tempo. E aí a gente acha: não, eu não vou orar porque não tem tempo hoje. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu estou sem tempo. E a gente corre de um lado para o outro e passa o dia e a gente diz que não tem tempo de buscar Deus, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de ter comunhão com Deus. Ei, meu irmão, como que a gente vai experimentar esse reino? Como que a gente vai viver uma cultura de um reino se a gente não coloca em prática essa cultura na nossa vida? A gente não tem tempo de ler a Bíblia, a gente não tem tempo de orar, a gente não tem tempo de buscar Deus, mas passamos horas lá no WhatsApp. Se você pesquisar, você vai ver que lá no seu celular tem um negócio chamado saúde eletrônica, saúde da informática lá. Lá vai ter o tempo que você gastou em cada aplicativo. E se você vai ficar pasmado se você ver quantas vezes você entrou no WhatsApp. Se você juntar cada segundo, cada minuto lá, vai ser horas lá que vai passar o seu dia. Facebook, WhatsApp, Instagram, e agora tem um tal do TikTok, né? A pessoa fica lá naquele TikTok, faz vídeo lá e gasta tanto tempo com aquilo e não gasta com aquilo que é eterno, que é a presença de Deus. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. É tempo de arrependimento, queridos. Nós precisamos nos arrepender e irmos até Ele. Essa é a notícia desse Jesus. Ei, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Ele é presente. Nós podemos experimentar a presença dEle. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos acessar agora o Santo dos Santos. Ele se tabernaculou. Ele fez um tabernáculo. Ele armou um tabernáculo. Ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Armou um tabernáculo. E quando nós então vamos a Ele, nós somos perdoados. E aí quando a gente entende isso, nós então não servimos a Ele, mas começamos a servir o nosso próprio prazer, as nossas próprias coisas, aquilo que nós almejamos.
chamado de Jesus para mim e para você é que nós venhamos compreender o Reino de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos negligenciar a presença dele em nós. Muitas vezes nós negligenciamos a presença dele na nossa vida, negligenciamos esse tempo que nós podemos tirar e ter com ele todos os dias. Nós precisamos ter comunhão com ele, porque se nós queremos ir para o céu, gente, se nós queremos ir para esse reino, se nós queremos ir para esse reinado de Deus, nós precisamos colocar em prática a cultura desse reino na nossa vida. Nós precisamos ter comunhão, intimidade com Deus. Eu quero que vocês coloquem em pé, por favor. Não sei se você entendeu essa mensagem nessa noite, nessa manhã. Mas, queridos, hoje é dia de arrependimento. Como você tem vivido os seus dias hoje? Como você tem vivido? Você tem vivido para Deus ou tem vivido para você? O seu prazer? Você tem vivido para... Onde está a sua fé hoje? Está na economia do país? Está na saúde? Está na sua família? Está no seu dinheiro, na sua capacidade? Onde está a sua fé? Jesus está dizendo essa manhã que um reino de Deus está próximo. Arrependam-se. E você, nós precisamos nos arrepender. E esta manhã é uma manhã de arrependimento. E aí no seu lugar eu gostaria que você começasse a falar com Deus. Sabe, hoje você pode experimentar a presença dele. Isso só foi possível porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos nada disso. Nós éramos pecadores. E aí esse rei vem e morre no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter comunhão com ele novamente. Ele deseja habitar entre nós. Ele deseja habitar em você. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer a cultura do reino valer a pena na sua vida. Você precisa praticar a cultura do reino. Você precisa gastar tempo ou ganhar tempo com Deus. Amado Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta manhã. Eu juntamente com os meus irmãos aqui, Senhor, nós queremos nos arrepender, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, por não valorizarmos. Deus, perdoa por negligenciarmos a sua presença na nossa vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor, Deus, por não implantarmos a cultura dos céus na nossa vida. Não implantarmos, ó Deus, a cultura do céu na nossa família. Deus, gastarmos tanto tempo, Jesus, com coisas terrenas, com coisas passageiras, e não investir, ó Deus, a nossa capacidade, não investir, ó Deus, as nossas forças, o nosso dinheiro, não investir, ó Deus, a nossa melhor intenção, Pai, naquilo que é eterno no Senhor, Jesus. Pai, que a nossa vida, Jesus, possa, Deus, resplandecer a tua glória. Deus, que nós venhamos acessar o Santo dos Santos, acessar, ó Deus, essa comunhão contigo, não só aqui no templo, Senhor, na igreja, Pai, mas todos os dias, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a tua igreja, Jesus, e nós precisamos ter comunhão contigo. Nós almejamos, Senhor, nós necessitamos dessa comunhão. Deus, nós necessitamos dessa cultura, desse Rei eterno na nossa vida, Senhor. Deus, crie em nós um coração, Senhor, quebrantado e contrito na sua presença. Pai, que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que nós venhamos viver o teu reino nessa terra, Senhor. Que venhamos implantar a tua cultura, Senhor, na nossa vida. Que venhamos implantar a cultura dos céus na nossa casa, na nossa família, Senhor. Que o nosso tempo, Pai, que as nossas forças, que o nosso dinheiro, a nossa inteligência, que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para expandir o reino de Deus nessa terra.
seja para ganhar almas para o Senhor. Deus, seja, Jesus, para ter comunhão contigo. Que a nossa vida, Senhor, seja um referencial dos céus na terra. Que nós venhamos ser luz, Senhor, para esse mundo de trevas. Que nós venhamos ser sal, Deus, para esse mundo sem sabor. Pai, que nós venhamos ser, Jesus, resplandecer a Tua glória na nossa vida. É a nossa oração nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar o salve de palmas, Senhor? Amém?